Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de cinema, mas é 100% real. O resgate de um piloto americano em pleno território iraniano. Uma missão que foi, literalmente, considerada impossível. Pra gente ter uma ideia do tamanho do problema, fazia mais de 2 décadas que uma coisa dessas não acontecia. Um piloto americano ser abatido e cair em solo hostil. Isso é o tipo de evento que dispara todos os alarmes em Washington e dá início a uma corrida desesperada contra o tempo. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa com um incidente que deu start em tudo, depois entra no jogo de gato e rato que foi a caçada, detalha a operação de resgate super audaciosa, passa pelo sufoco da extração e, no final, a gente amarra tudo para entender o que essa missão significa para o cenário geopolítico. Bom, vamos lá para o começo de tudo. Aquele momento em que o impensável acontece. Um caça americano de última geração é atingido e despenca bem no coração do Irã. A partir daí, meu amigo, a crise estava instaurada. Dentro desse avião tinham 2 pilotos. Os 2 conseguem ejetar, o que já é uma sorte danada. Um deles é resgatado, assim, numa velocidade incrível, numa operação super secreta. Mas aí que vem a grande sacada estratégica dos americanos. Eles ficam quietos. Não falam nada sobre o resgate. E mais importante, não revelam que existia um segundo piloto. Para quê? Para ganhar tempo. Horas preciosas antes que o Irã se desse conta de que ainda tinha um alvo valiosíssimo perdido no seu território. E com esse tempo comprado na marra, começa um verdadeiro filme de espionagem. Uma caçada humana em escala nacional, com direito a um jogo de desinformação digno das melhores agências de inteligência do planeta. Imagina a cena. O piloto, ferido, consegue escalar uma montanha e envia uma mensagem de rádio curtíssima. Deus é bom. Lá no comando central americano, a mensagem cai como uma bomba. Sabe, a dúvida era total. Era ele mesmo? Era um código? Ou pior, uma armadilha iraniana? Ninguém sabia. E aí a gente viu uma batalha em 2 frentes. De um lado, o Irã botou tudo para jogo. Exército no chão, recompensas em dinheiro para a população, drones e helicópteros no ar. Uma busca massiva. Do outro lado, uma resposta cirúrgica. A CIA e a inteligência de Israel soltaram um monte de pista falsa para confundir os iranianos, enquanto caças americanos faziam ataques pontuais para destruir qualquer tropa que chegasse perto demais do piloto. Foi um verdadeiro xadrez. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo, e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Beleza, com o piloto localizado e, de certa forma, protegido por essa cortina de fumaça, era hora de partir para o plano de resgate. E olha, não era um plano qualquer. Era uma daquelas operações que, se desse errado, o desastre seria gigantesco. Para essa missão, não economizaram. Chamaram a nata da nata. Cerca de 100 soldados de operações especiais. E no meio deles, ninguém menos que o Team Six dos Navy SEALs. Sim, a mesma galera que ficou famosa pela operação que pegou o Bin Laden. Ou seja, o recado era claro. Estavam mandando os melhores. E o plano? Bom, o plano era de uma audácia absurda. Passo 1. Criar uma pista de pouso clandestina no meio do Irã. Passo 2. Desembarcar 100 soldados de elite ali. Passo 3. Achar o piloto e trazer para a base. E o passo 4, talvez o mais maluco, tirar todo mundo de lá e explodir tudo que ficasse para trás. Uma verdadeira invasão relâmpago. Mas como todo mundo que estuda história militar sabe, nenhum plano sobrevive intacto ao primeiro contato com a realidade. O papel aceita tudo, mas o campo de batalha... o campo de batalha é outra história. A extração estava prestes a virar um caos. E aí aconteceu o primeiro grande revés. Os 2 aviões de transporte gigantes que levaram a equipe simplesmente atolaram na hora de pousar. O terreno era arenoso demais, as rodas afundaram e pronto. Não saíam mais do lugar. A equipe inteira, com o piloto resgatado, estava presa, no meio do Irã. E é importante lembrar que essa operação final não foi a única com problemas. Durante os dias de busca, antes mesmo desse resgate, a coisa já estava feia. 2 helicópteros já tinham sido danificados, outro caça americano tinha sido abatido, o sucesso da missão não saiu barato. Com os aviões principais fora de combate, a equipe teve que acionar o plano B, chamando aeronaves menores para tirar todo mundo de lá. Mas isso criou uma pergunta de 200 milhões de dólares. E os 2 aviões gigantescos cheios de tecnologia atolados em solo iraniano? O que fazer com eles? Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. A resposta para essa pergunta vem de uma regra de ouro militar. Não deixe tecnologia sensível nas mãos do inimigo. Ponto.
Os americanos já tinham aprendido isso do jeito mais difícil, quando o Irã conseguiu capturar um drone stealth deles quase inteiro. Não iam cometer o mesmo erro de novo. Então a decisão foi tomada, por mais dolorosa que fosse para os cofres públicos, os 2 aviões de transporte, mais 2 helicópteros que estavam por lá, foram pelos ares. Explodiram tudo. Uma fogueira de $200 milhões para garantir que nenhum segredo tecnológico caísse nas mãos erradas. Então, piloto resgatado, equipe extraída, missão cumprida, apesar do custo e dos sustos. Mas e aí? O que uma operação dessa significa no jogo de poder do Oriente Médio? Qual é o legado geopolítico disso tudo? Olha que interessante esse contraste. Em 1980, os Estados Unidos tentaram resgatar diplomatas no Irã na Operação Eagle Claw, e foi um desastre, um fracasso total. 46 anos depois, eles conseguem executar uma missão ainda mais complicada com sucesso. Isso mostra uma evolução militar brutal, principalmente em inteligência, vigilância e na capacidade das forças especiais. E no final das contas, como cada um sai dessa história? Para os Estados Unidos, a moral vai lá para cima. A confiança de que eles podem operar em qualquer lugar do mundo é reforçada. Para o Irã, apesar de não terem capturado o piloto, o fato de terem derrubado vários aviões americanos mostra que eles não são um inimigo fraco, que eles podem causar um estrago. E para o conflito em si, bom, o risco de uma escalada aumenta, porque um lado fica mais confiante e o outro prova que sabe se defender. E a grande lição que fica disso tudo é essa aqui. Mesmo tendo a maior máquina de guerra do planeta, como os Estados Unidos têm, a guerra nunca é uma ciência exata. É sempre imprevisível, sempre perigosa. O Irã provou que mesmo com menos recursos pode impor custos altíssimos. Superioridade ajuda, mas não garante vitória fácil. Nunca. E a gente termina com essa provocação para pensar. Será que uma missão de resgate como essa, que é vista como um ato de heroísmo, pode acabar sendo estopim para uma guerra ainda maior? Será que o excesso de confiança gerado por um sucesso desses não leva a arriscar mais no futuro? Fica aí a reflexão. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!